Meu nome é Anisete de Souza Guimarães, nasci em 1960, esse ano completo 64 anos. Me formei como assistente social em 1985 pela UFRJ. Depois eu fiz nessa área, né? Fiz outras formações, mas nessa área eu fiz uma formação, uma pós-graduação em educação ambiental, que era uma parceria da UFRJ e da UF. Eu concluí esse curso foi de 93 a 94, né? E me pós-graduei como educadora ambiental quando já trabalhava no ProSanear, né? Eu comecei a trabalhar no Proface, foi meu primeiro trabalho como assistente social, logo depois que eu tinha me formado. Eu me formei pela UFRJ em fevereiro de 1985. Eu não me lembro bem, mas eu comecei a trabalhar em 86, se eu não me engano. E foi até 87 no Proface. O Proface era depois desse Do governo período, do estado, né? isso era o governo de estado através de contrato, né? Eu era contratada através de uma empreiteira, né? E, na sequência, eu fiz em 86 um concurso para a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro e fui chamada em 1988 para a prefeitura. E entrei em 88 na prefeitura e em 93, no final de 1993, a antiga equipe que trabalhou no Proface voltou a atuar no governo do estado, né, através da SEDAI, e me fez um convite a estar voltando. Na época, nós tínhamos um convênio entre a prefeitura, já havia, desde a época do Proface, um convênio entre a prefeitura e a SEDAI, né? E eu fui, através desse convênio, atuar no ProSanear. Ainda nem era ProSanear, era a VSEP, era uma superintendência de educação sanitária e ambiental que fazia parte de uma superintendência da SEDAI. Só que lá na frente, isso muda por conta de mudança do governo do estado e mudam a estrutura da SEDAI muda, eles lançam o ProSanear e eu permaneci, como outros colegas que também foram para lá em 93. Isso foi já em 95. E fiquei até 88, quando eu retornei para a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. E me aposentei agora em agosto de 2020. E Eu não você sei. começou numa empreiteira, né? E depois você, quando fez o concurso para a prefeitura, trabalhou também como assistente social da prefeitura, Sim, era o seguindo concurso para assistente social da prefeitura. Eu fui empossada como assistente social, né? o que era o Eu prof... sempre, em todo esse processo, eu sempre exerci a minha profissão. Sempre fui contratada, inclusive pela empreiteira também, né? O que que era você quer ouvir um pouco sobre o Proface, para a o que gente que era o começar? Profap? É. O Proface era Programa de Favelas da SEDAI, né? Foi um lançamento do governo Brizola, primeiro governo do Leonel Brizola, em que foi a primeira vez que dentro da SEDAI, né, a, 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 a favela foi, vamos dizer assim, considerada. Era um programa de governo em que a SEDAI era o órgão do Estado responsável pelo abastecimento de água, e, enquanto programa do Estado, a SEDAI
o governo do estado lançou, através da SEDAI, esse programa de favelas da SEDAI, que tinha por objetivo, né, levar o abastecimento de água para favelas do estado do Rio de Janeiro, né? Foi um programa, inicialmente, assim, com muita resistência dentro da SEDAI, porque a SEDAI, né, o corpo de funcionários da SEDAI, né, que sempre despontou dentro da SEDAI, são os engenheiros. E os engenheiros na SEDAI, sempre a SEDAI sempre foi era, né, uma empresa de economia mista, mas assim, de muita referência no Estado, né? E os engenheiros da SEDAI estavam sempre inaugurando, era adutoras, subadutoras, né? O Guandu, enfim. E trabalhar em favela não era, né? Não era a rotina da SEDAI. Era um programa de governo e aí passou assim a ter muita resistência. Mas como veio de cima para baixo, ele teve que ser implantado, né? E a proposta do Proface, nessa época, já tinha um convênio com de parceria técnica com a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, porque na Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro tinha o projeto Mutirão, e o projeto Mutirão, na Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, ele era desenvolvido dentro da Secretaria Municipal, na época eu acho que era Desenvolvimento Social, e que tinham vários setores, né? E um deles que, e que eles colocaram como projeto Mutirão era responsável pelo esgotamento sanitário, pavimentação e drenagem dentro das comunidades de baixa renda. Nesse convênio com o Proface, então o Proface entrava com abastecimento de água e aí formava, é, consolidava um projeto de saneamento para aquela área, né? E a SEDAI E participava de alguma coisa no mutirão ou não? não, a SEDAI entrava com o abastecimento de água. Ela entrava com a obra para o abastecimento de água, Mas o né? saneamento, enfim, era só a oferta de água para o A mutirão. água pela SEDAI e pela Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, esgotamento sanitário, drenagem, pavimentação e escadarias. Depois até entrou reflorestamento lá na frente. Mas Isso. na época do Proface, eu lembro muito, era essa parceria que se buscava. Eu lembro ainda que era na gestão do Maurício Azedo, porque a minha chefe, que era a Maria da Penha Silva Franco, conversava muito assim, não era uma entrada não era dentro de todas as comunidades que estava agindo a prefeitura que entrava a SEDAI. E nem era dentro de todas as comunidades que a SEDAI estava entrando que ia entrar a prefeitura. Mas quando isso podia coadunar, eles tentavam coadunar, né? E, enfim, pela SEDAI, o Proface, ele tinha as etapas de trabalho, né? A primeira etapa começava, que essa era a etapa da equipe social, né? Quando nós chegamos lá, nós tínhamos uma responsabilidade de entrar em contato com as associações de moradores, em que a obra, em que havia um entendimento de que a obra poderia estar entrando naquela localidade, e aí a gente fazia, junto com a associação de moradores, uma caracterização daquela área. Levantava todos os aspectos daquela comunidade, né? Serviços, o histórico daquela comunidade, desde a formação,
quem eram as lideranças, quais eram as conquistas, quais eram as parcerias que a comunidade contavam, quais eram os programas e projetos que estavam atuando naquela área. E essa caracterização diária, depois, nós entregávamos lá a nossa técnica responsável, nossa coordenadora, e que isso ia fazer parte de um book que tinha de caracterização de áreas de comunidades que nos eram dada a tarefa, né? E essa Isso era um coordenadora trabalho. era a Maria da Penha Franco. Maria da Penha Silva Franco trabalhou nas duas gestões, tanto do Profácio quando voltou à VCEP, dentro da SEDAI, e depois ela continuou também no ProSanear e depois saiu. Né? Nós perdemos a Maria da Penha Silva Franco, acho que foi no ano de 2020, se eu não me engano, ou foi 21. Ela já estava com 89 anos, se não me engano. Uma grande amiga. Enfim, então, isso posto, para a entrada do Proface nas áreas, era instituída uma assembleia, uma assembleia em que participavam, uma assembleia na comunidade, em que participavam os gestores da SEDAI, a Associação de Moradores, as representações da comunidade, os, né, as igrejas, escola de samba, o que tivesse, as representações também eram convidadas e a população. E essa assembleia era uma assembleia para negociar o pagamento da rede fina. Né? Naquela época, teve um estudo e eles entenderam que aquela rede fina que abastecia, que iria ainda abastecer casa a casa, né, seria paga através de um carnê. Eu lembro que a área que eu fui trabalhar foi em 6 vezes, eu acho, se eu não me engano, era uma coisa assim. Eu nem posso te afirmar isso, porque tem tanta coisa assim, isso já faz muitos anos, né? Esse Mas carnê era para pagar a obra. era para pagar a rede fina, não era a obra. A Tá, era rede só. fina, porque a rede de água tem um reservatório. E aí desce uma canalização que pode ser de 150, 100, 75, 50, 25. Essa de 25 é a que chega nas moradias, né? Ela que chega. E chama-se rede fina. Essa rede fina é que era negociada. E o que se entendia também, naquela época, nessa discussão, é que isso ia dar, porque até então a favela ela existia, mas ela não estava no plano diretor da cidade, ela não era reconhecida, né, na geografia da cidade, no plano diretor, né? Eu lembro que isso era muito colocado, que no mapa aparecia aquele vazio. O vazio não se caracterizava aqui, favela tal, como hoje a gente tem, depois de uns anos, né? Isso passou assim. Naquela época não se tinha, então era um grande vazio, mas na realidade ali já era uma comunidade. E as pessoas não tinham um comprovante de residência e etc. Até isso era colocado também, né? Que o próprio pagamento era entendido da rede fina com um direito do cidadão de ter acesso, né, ao direito da água, né? E também tinha a questão da moradia, mas isso não passava dentro da SEDAI, mas existia outros programas no estado, como cada família um lote que era para baixada e etc. Era um novo olhar da gestão do governo do estado do Rio de Janeiro em relação à favela, né? E essas discussões, em algum momento, elas até se cruzavam, né?
Enfim, era negociado, mas o trabalho da SEDAI através do Proface, a entrada se dava. Os gestores da SEDAI entravam em contato com a Associação de Moradores, obviamente que a equipe técnica de engenheiros ao mesmo tempo que a gente fazia a caracterização, também via a viabilidade técnica de entrada de obra naquela comunidade. Porque para você colocar água dentro de uma comunidade, você precisa ter a retaguarda da água, né? Se você não tiver uma adutora, uma subadutora passando dentro do bairro, ou se o abastecimento de água dentro daquele bairro já é deficiente, né? Ele já não tem condições de atender bem a população do bairro. No momento que você vai atender também a comunidade, né? Dependendo do número de moradores naquela comunidade, você não vai ter retaguarda realmente de água. Então, precisava fazer esse estudo também, era essa a responsabilidade da engenharia, até ter essa entrada na Assembleia Geral, já isso conversado com a Associação de Moradores, para pactuar. Aí, nesse momento, se pactuava o início da obra e se pactuava o pagamento da rede fina, né? E o assistente social, nós não trabalhávamos em todas, eu hoje não me recordo quantas comunidades entraram através do Proface, né? É, pegava o município do Rio, pegava pelo estado, tinha em Niterói também, eu lembro, e se eu não me engano, eu acho que tinha alguma comunidade da Baixada também, que eu acho que a colega Nancy, mas eu não tenho certeza, teria que conversar com as outras colegas da época, Os porque eu lembro que. engenheiros, eles escutavam vocês, assim, quando, por exemplo, Sim, aí qual era a a proposta, né? forma, como Qual era a se... proposta? Depois dessa reunião e isso pactuado, iniciava-se a obra, né? E a entrada do trabalho social, a gente fazia a reunião por rua. Qual era o mote? Entrava a obra na rua A, nós estávamos na rua A convidando, casa por casa, os moradores para fazer uma reunião. As reuniões eram realizadas à noite, porque o nosso entendimento que era o horário que o morador estava disponível, porque durante o dia ele estava trabalhando, não tinha como. Ou também aos finais de semana, isso era comum na nossa rotina trabalhar, sábado, domingo e durante a noite também. E aí se convidava os moradores daquela rua para retomar essa discussão, né? Que era o pagamento da rede fina, a entrada da obra naquela área, o entendimento que se tinha da obra que se estava ocorrendo na rua, se todo mundo sabia, se tinha conhecimento, né? E nós entrávamos muito como o nosso papel era também de decodificar, porque muitas vezes, né? A linguagem técnica da engenharia não era absorvida no entendimento da população. E nós tínhamos essa preocupação, e sempre que essas situações ocorriam de falta de entendimento, nós convidávamos a engenharia para estar conversando com a população a respeito. é, do entendimento de como é que era o processo da obra, como é que ia entrar, qual era o primeiro passo, o segundo passo e etc. Essa Isso reunião por rua, vocês compunham também síndicos responsáveis? Tinha algum... não, isso não, 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 não. Isso no Proface essa lógica não é do Proface. Essa lógica é do ProSanear. O ProSanear trabalhou com uma metodologia condominial, e foi uma metodologia que foi trazida de uma experiência no Nordeste, e essa experiência foi trazida para a SEDAI,
através do José Carlos Melo, se eu não me engano, eu não me lembro agora o sobrenome, que era um engenheiro que tinha desenvolvido essa tecnologia condominial de distribuição, né? Tanto do abastecimento de água e do esgotamento sanitário, mas era em áreas planas no Nordeste. Mas o que sim trouxe assim um interesse de trazer é pela lógica, porque o regime condominial ele pega um número de casas, né? 20, 15, 25, 30. E aí, a cada grupo dessas casas, você tem que eleger um síndico. Aí, nessa metodologia do ProSanear, é que se no Rio de Janeiro se trabalhou no Proface. Só que o Proface, na área social, era um programa, era participação comunitária, era completamente. O Proface, eu posso te dizer que ainda era um programa muito rudimentar, era uma primeira experiência, né? Um programa de governo que resolve, ou que resolve colocar água nas comunidades. Naquela época, o primeiro governo Brizola, se não me engano, iniciou em 83, eu acho que foi até 87, quando nós permanecemos aí na SEDAI e ainda entramos, tínhamos 11 assistentes sociais, e as 11 assistentes sociais ainda foram para o outro governo, que era o governo Moreira Franco. Depois todas nós fomos demitidas, né? Era já uma outra lógica de atuação, enfim. Mas o Proface, então, foi a primeira. Você me fala em década de 70 e você tem um histórico até melhor, que você está levantando, né? Isso, né, Rafael? É, não me lembro quando entramos na SEDAI, a gente já tinha as coisas definidas, não fomos fazer uma pesquisa para levantar quais eram os programas que tinham ocorrido antes. A realidade daquelas comunidades era ainda, tinha tanque coletivo, tinha lata d'água na cabeça, ainda existia. É, E o rola-rola, e você existe, tinha o quê? o rola-rola, que era um barril que você levava água nas favelas Não, planas. eu não lembro disso. Não, Nas não me favelas lembro. planas. Não, Você não chegou a lembro conhecer disso. também as Mas experiências de água da oi? Formiga, a captação de água no Parque da Tijuca, por exemplo, na Formiga, que eles pegavam Ah, água nas fontes do Parque da Tijuca? ah. Você chegou a... Não, não, eu não trabalhei, porque eu não trabalhei. Quem trabalhou lá foi a Ana Lúcia, mas Ana Lúcia, que é até da prefeitura também. A Ana Lúcia trabalhou, mas a Ana Lúcia trabalhou na Formiga, mas para sanear. No Proface, não estou lembrada da formiga. Eu lembro de algo. Eu trabalhei em São João, Quieto e Matriz. A gente era contratado para trabalhar em comunidades já definidas. Então, quem atuava São João, Quieto e Matriz, essas três comunidades no Engenho Novo, a empreiteira era Mirac Engenharia. E foi pela Mirac que eu fui contratada. Mas tinha outras áreas. Merindiba, Vila Cruzeiro, Merindiba e Cascatinha. Era um outro grupo, eram três assistentes sociais que atuavam lá. Marta Fortuna, Carminha e Marta Fortuna, Carminha e Graça. Tinha naquela época também já um programa que era muito interessante, que esse também, foi o que a Joane trabalhou junto, que era o Promorar, mas aí esse era um programa mais completo. Ele era um programa da Caixa Econômica Federal, era governo federal, governo estadual, e foi da Maré, né? Foi a própria urbanização da Maré, era um projeto completo, não era essa parceria, entrava pavimentação, drenagem, esgotamento, é, arruamento, esgotamento sanitário, abastecimento de água. Lá é plano, não tinha escadaria. Obras de drenagem grande, porque ali tem rios passando, etc., que tinha aquelas, né?
era um programa que, se eu não me engano, é o Promorar. Mas ele fazia parte do Proface também, né? Embora ele fosse um programa muito maior, ele tinha uma perna do Proface através da equipe social, que era Eliana Emerick e Dione, que atuavam naquela área. E voltar um pouquinho aqui, na questão, né, que eu estava colocando. Então, o que se encontrou naquela época, nessas comunidades, que você me perguntou pelo rola-rola, eu não me lembro disso, mas era o que tinha os tanques coletivos, tinha a lata d'água na cabeça, mas muitas dessas comunidades, ao longo dos anos, elas criaram o seu próprio sistema de abastecimento de água, através de, de de vaquinhas mesmo que eles faziam junto com a associação de moradores, e já tinham comunidades que estavam com o seu sistema pronto, e esse sistema ele era um sistema próprio e que eles pagavam manobreiros, tinha manobreiros, muitas dessas associações de moradores, né, cobravam a água aos moradores, isso também, né, era um outro aspecto. Então, a população pagava para ter água, pagava a associação de moradores era que administrava isso, né, junto com os manobreiros, fazia manobra de água, tinha lá as bombas, né, para fazer a manutenção, eles faziam as casinhas lá de proteção, com o espaço para colocação das bombas e tal, e isso era para essas comunidades, às vezes se tornava um grande peso para a associação de moradores também. Porque quando queimava uma bomba e não sei o quê, aí ter dinheiro para repor a bomba, e aí faz vaquinha, nem sempre é. Então, quando a SEDAI, o Proface entrava, né? A SEDAI entrava através do Proface em comunidades que já tinham esse sistema construído pela comunidade, esse sistema era absorvido pelo Proface, né? E muitas comunidades, esse sistema, a própria Associação de Moradores, procurava a SEDAI, no sentido, porque estava pesado para as associações de moradores, querendo que a SEDAI assumisse, né, o próprio sistema. Então, independente de ter uma obra naquela área, podia também ter comunidade que já estava com o sistema, obviamente que esses sistemas sempre são precários, né? Até porque o crescimento de uma comunidade é complicado. Você faz o próprio projeto do Proface, é, você define um abastecimento, eu vou chutar números aqui, não estou com dados e tal, mas assim, só para exemplificar. Aí você define né, aquele parâmetro da comunidade para atendimento de 1.000 famílias e aí vai. Mas daqui a pouco você tem 1.200 famílias, aquele sistema já está falido para atender, né? Ele foi dimensionado para 1.200 ele não atende, ele fica precário, né? E dentro dessas comunidades, quando o sistema que é construído por ela também se torna precário dentro da própria comunidade, por esse crescimento. E porque também tem a questão da sangria. O vizinho tem água ali, eu não tenho água aqui, ele vai lá, coloca. Eles tinham até era uma moeda, eu acho, eu lembro disso, que aí fura o cano e você coloca ali uma outra e você puxa um ramal de água para sua casa. É tipo uma moeda assim que você faz um furo no tubo e encaixa e faz a sangria ali. Enfim, isso era É debatido. sangria. O Oi? termo era sangria. Se usava esse termo É sangria, sim. engraçado, eu nunca tinha escutado. Isso é interessante. É. E no caso,
Isso era uma prática entre os moradores. Às vezes acontecia isso durante a noite, né? No dia seguinte, não tem água aqui em casa. Aí descobriam que botaram lá, fizeram uma sangria e aí a água está desviada para lá e está chegando lá, né? Era uma disputa de água. A água é uma disputa dentro das comunidades, né? E é muito E as falado aço... que Hã? é muito falado também que o sistema que posteriormente ao Proface, a SEDAI ela manteve parte dessa organização das associações de moradores, inclusive com os Manteve. obreiros, né? Como que era isso? A Isso SEDAI eu ia manteve, entrar nisso, eu ia por entrar favor. nisso porque é, é através do convênio Bomba, mas assim, eu queria falar um pouquinho mais, porque como é que isso aconteceu. Então, vamos lá. Ou você tinha comunidades que iam entrar à obra e que já tinham um sistema, né? Então, eu vou dar um exemplo da comunidade que eu atuei, São João, Quieto e Matriz, no Engenho Novo, e que já tinha um sistema. Então, a obra ia entrar e a SEDAI, então, absorveu esse sistema. Fica fazendo parte do sistema que a SEDAI iria implantar, ou aperfeiçoar, ou, enfim, aquilo passou a fazer parte da própria obra e foi absorvido. E tinha comunidades também que não tinha obra, mas que já tinham esses sistemas precários, as associações de moradores procuravam a SEDAI e a SEDAI absorvia esse, esse, esse sistema da comunidade. E então, mas a SEDAI não, ela dava um suporte do repasse, do pagamento do, do manobreiro, né? Esse manobreiro passava a ser é, como se fosse um funcionário. Ele não era um funcionário da SEDAI, mas ele fazia parte da equipe que iria reparar aquele sistema naquela comunidade e recebia também o material que era necessário para fazer os reparos. Só que esse sistema, a SEDAI não podia contratar essas pessoas. Então, como é que era isso era feito, né? A associação de moradores é que contratava os manobreiros. Então, de moradores, empregadora, mas sem nenhum conhecimento, né, de como administrar isso. Então, muitas associações de moradores ficaram, quando demitiam o funcionário, se desentendiam, enfim. E esse funcionário entrava na justiça. Quando ela via, ela estava com um processo trabalhista em cima das associações de moradores e sem condição de pagar, né? Inviabilizado sob o ponto de vista da possibilidade de financiar qualquer outro projeto e tudo, porque elas estavam inadimplentes, né? E aí a justiça entrava e elas ficavam é, é, punidas por isso e às vezes sem condição até de atuar em outras áreas, porque não só pela questão financeira, mas pela questão da legalidade mesmo, né? É como se elas ficassem com o SPC delas sujo, né? Enfim, e não tinham condição de atuar. Então, elas começaram, né? Isso começou no processo do Proface a ocorrer, e elas começaram a procurar os gestores da SEDAI para colocar essa questão. E aí foi, ainda na época do Proface, instituído o tal do convênio que era já um convênio bomba, mas foi criada uma estrutura dentro da SEDAI para atender o convênio bomba. E aí foi contratado um contador, dois auxiliares de contabilidade, né? Dois auxiliares,
para ajudar o contador, que eu não me lembro agora quantas comunidades tinham com convênio bomba, mas isso gerava todo um trabalho, porque você gerava, porque tinha que ter folha de ponto, porque você tem que fazer a gestão, né? Você é um empregador e tem que fazer a gestão. E o que acontecia com as associações de moradores? Sequer, às vezes, tinha uma folha de ponto, não sabia que tinha que ter, né? E tinha que pagar os encargos também, tem que pagar INSS, tinha que pagar os impostos, às vezes não eram pagos, elas não sabiam. Então, esse setor que passou a chamar-se convênio do convênio Bomba, essa infraestrutura, passou a organizar e foi quando deu tranquilidade, né? A SEDAI repassava o recurso, mas como ela não podia aparecer, ela não podia ser, né, empregadora, ficava a Associação de Moradores, mas com o suporte dado pela SEDAI para que pudesse, então, esse convênio funcionar da melhor forma possível, que até então tinha gerado muitos, muitas dificuldades, muitos problemas, né? Enfim, foi um período assim que de bastante dificuldades, mas também foi de acertos, né? Eu considero que era tudo muito novo, né? Não se tinha, não, né? E Foi como um era a programa que relação, começou. e como era a relação de vocês com as associações? Não, Passava bem? era total, porque ninguém entrava dentro de uma comunidade, é questão de segurança. Já naquela época era assim, né? É, você não iria entrar. A instituição que representava a comunidade era a Associação de Moradores. E era por lá que a gente entrava. A gente se comunicava através, e nós tínhamos a equipe da SEDAI, dava um suporte, nós tínhamos carro, a equipe técnica tinha carro, tinha motorista, a gente não se deslocava para dentro das comunidades sem esse suporte de deslocamento, não. E antes de chegar à Associação de Moradores, a gente fazia o contato, olha, vamos fazer a reunião, desde a caracterização diária até depois que nós éramos apresentadas. Por exemplo, a uma obra que é pactuada, como essa assembleia, né? Que era a assembleia inicial, que era a pactuada, a rede fina e era apresentado, os assistentes sociais que iriam atuar naquela área apresentados. Nós fomos, eu e a outra colega que trabalhava comigo, a Márcia Barroso, fomos apresentados em assembleia, né? E dali já os contatos são firmados com a Associação de Moradores e mantemos o contato era feito, olha, estamos indo para a comunidade, avisava, eu pegava o carro e ia, né? Agora, eu atuei já naquela época, foi em 86, né? São João Queto e Matriz foi uma área assim que teve muita resistência do um engenheiro da SEDAI, que trabalhava em parceria conosco, porque era uma área muito conflituosa. Ali nós tínhamos o Morro São João e o Morro do Queto com a mesma liderança. E o Morro da Matriz é entre esses dois morros. É um complexo, né? Então, são três comunidades, e a Matriz era uma comunidade que tinha uma qualidade de droga, tanto, tanto a maconha quanto a cocaína, de qualidade, era o que era colocado, né? Então, havia uma disputa muito grande de tanto que eram aliados São João e Queto, no sentido de tomar aquela área, né? E eu lembro que o primeiro dia que eu marquei reunião, e eu marquei com a associação, a presidente da Associação de Moradores do Morro da Matriz era a Dona Maria da Penha, a Maria Branca, que chamava, e tinha o seu Juraci, que era da Associação de Moradores, mas também estava trabalhando na obra, né? Ele foi contratado. Se contratavam pessoas também, que eram pessoas de referência, porque isso facilitava, né?
assim, do acesso, enfim. E no dia que nós chegamos, cheguei no carro da SEDAI para fazer a reunião, eu e a Márcia, o morro estava sendo tomado. E nós ficamos lá no meio. E era as armas passando, a R-15, rifle, tudo passando de um lado, e o seu Joraci, o morro está sendo tomado, o morro está sendo tomado, é melhor voltar. O nosso motorista era o Maia fazendo a manobra para voltar, e acabamos não tendo aquela reunião. Isso demorou. O reservatório estava sendo construído numa área que era uma área de conflito deles, porque era uma área central, justamente que pegava a matriz. Era para abastecer as três comunidades, iam sair três redes de distribuição, uma para o São João, uma para a Matriz e outra para o Queto, o Morro do Queto, né? E demorou muito a obra. E o engenheiro falou assim: ó, não, nós não temos condição. O nosso canteiro de obras era no Morro da Matriz. Era ali no Engenho Novo, na Visconde de Santa Cruz. Sobe, passa por dentro do bairro, no finalzinho você já tem a comunidade da Matriz e o barracão de obras foi construído ali. Então, foi muito, era bem complicada. Aquela obra para andar, ela demorou, nós tivemos que dar fazer uma paralisação. Isso gerava uma resistência dentro da SEDAI, dos engenheiros, porque, olha, que loucura botar. Como é que a gente vai botar água num território desse, sendo tomado área de conflito entre traficantes, colocando em risco os profissionais, enfim. Mas era nesse âmbito que ali, nos anos 80 nós já trabalhávamos, já com essa situação, né? Eu passei muitas situações, inclusive porque para a gente circular dentro das comunidades, por exemplo, o acesso pela matriz, a gente sempre tinha que circular, saía de uma comunidade, entrava pelos becos. Eu ali na matriz, uma vez, porque entrava a polícia. E aí, de repente, começava tiroteio, não sei o quê. Eu estava no beco, ali no Morro da Matriz, da Rua da Associação de Moradores, que era uma parte, vamos dizer, mais baixa. Já era alta, mas era mais baixa em relação ao topo da comunidade, né? Mais para o lado da rua, que é ali na Marechal Rondon. E, de repente, quando eu vejo, eu só venho um braço e me joga assim, me tira da mira de tiro, que podia ter um tiroteio. E era um rapaz que era chamado Gato, que era ele era do asfalto, mas ele estava envolvido com o pessoal da comunidade. E o Gato que me jogou para dentro para casa de uma moradora assim, e me tirou da, da mira, né? Do tiro, mas assim, eu passei por muitas situações. Essa é só uma delas que E, eu estou e- lembrando agora. e internamente na prefeitura, em relação à equipe da SEDAI, vocês tiveram muita resistência? É, Em relação a. Eu não entendi. Vamos lá, Rafael, por favor, em repete de novo a relação, tua você pergunta. já comentou um pouco, mas em relação à SEDAI, teve muita resistência para entrar, para implementar o Não, projeto? tinha essa resistência, mas como era um programa de governo, foi executado, né? Foi executado. Agora, teve a dificuldade, por exemplo, essa área que eu trabalhei foi uma área difícil. Então, entrou a obra, atrasou muito, e essa obra acabou não sendo concluída, né? Já virou o governo, a gestão de governo de estado, e com obras que não estavam concluídas, né? Isso aconteceu nessa comunidade, aconteceu em outras também. Agora, você falou da prefeitura. Isso. Não tinha, porque assim, a prefeitura também fazia o mesmo trabalho e era através do projeto Mutirão. A dificuldade que tinha era, vamos dizer assim, vou te dar um exemplo. O projeto Mutirão já tinha entrado lá no Morro da Matriz, ou
é, no Morro do Queto, no São João, em algum trecho. Fez pavimentação, fez escadaria, drenagem. Eu não estou dizendo que fez em toda a comunidade, no trecho que entrou. E aí precisava entrar com a obra de água, né? Então, a, a, a orientação técnica é sempre que, onde não tem espaço para você passar o cano de água, os canos de água e os canos e os encanamentos, né? A rede de esgotamento sanitário, elas têm que passar de forma separada, né? Mas onde nos becos que não há condição, você tem que passar com a rede de esgotamento sanitário por baixo e a rede de abastecimento de água por cima, para não criar, para evitar de ter uma contaminação na rede de abastecimento de água se ocorrer algum vazamento na rede de esgoto. Então, tem toda uma orientação técnica, né? E muitas vezes a prefeitura já tinha passado naquela rua, tinha pavimentado. Aí tinha que quebrar, não tinha rede de água e já tinha do esgoto. Então, isso era um drama. Isso também aconteceu no Sanear, porque, às vezes, a entrada na comunidade não era feita dentro do mesmo planejamento. Já tinha acontecido. E aí precisava implementar o abastecimento de água. E aí quebra-se. Aí tinha que ter um entendimento. Se buscava o entendimento, o morador muitas vezes ficava chateado, com toda a razão. Poxa, já passaram, quebraram aqui, botaram isso, agora vão estragar tudo que foi feito para botar água, porque não tinha água, não podia ser feito isso. Deveria, mas não era um projeto como entrou na Maré, né? Que era o projeto, que aí sim, ali era um projeto de saneamento, que era com todo um planejamento, e ele era completo, claro, era um projeto de planejamento, desculpa, de saneamento, né? E com todo o planejamento que é necessário. Em, Era diferente o que acontecia nessas comunidades. em relação aos moradores, isso foi um impacto importante? Eles se sentiram contemplados? E em relação ao pagamento, que além da rede fina, como que era a questão da conta de água? Como que isso foi pensado ou não foi pensado? É, olha, isso acabou não ocorrendo, porque assim, tiveram dificuldades para implantar isso. Acabou sendo um- a obra atrasava, não concluía, então não fazia sentido você pagar, né? Isso já era questionado pelos próprios moradores, cai por terra toda uma proposta inicial, né? Depois eu acho que teve toda uma dificuldade da própria cidade estar administrando isso, né? E acabou que, assim, eu sinceramente não me lembro de ter algum registro. Eu acho que isso começou a ser feito, mas ele acabou não se instituindo, não ficou instituído, né? Ele foi iniciado. Vários moradores pagaram realmente, e eles iam lá com o carnê pago reclamar, e que a obra não estava pronta, e que, enfim, como todos esses atropelos que a gente sabe que ocorrem, né? Mas quando você entra num programa desse, né, a gente entra acreditando, né? Acreditando que vai dar tudo certo, que realmente as pessoas vão ter o acesso à água. Mas muitas áreas tiveram acesso. Por exemplo, no Morro do Queto, que é onde eu atuei, lá as pessoas iam para um tanque, que era quase, eram vários tanques, eu acho que tinha uma média, tinha até fotos sobre isso, uns 10 tanques que tinham, e quase na Marechal, praticamente na Marechal Rondon, era praticamente naquela avenida do bairro ali do Engenho Novo, que era bem perto daquele.
daquele viaduto que vai dar lá no Noel Rosa, lá em Vila Isabel, é que essa comunidade era a saída dessa comunidade. E ali tinha uns 10 tanques, as mulheres iam lavar roupa ali. E depois da obra, acabou-se ali com aqueles tanques ali, né? Então, muitas casas tiveram abastecimento de água, sim. Mas a obra em si, ela não foi concluída, porque qual é o problema dos programas no nosso país, né? É porque eles são ele é um programa daquele governo em que o outro governo não dá continuidade, ou se dá continuidade, ou se vai, ele trabalha de uma outra forma, porque sempre tem aquela lógica assim, eu não vou botar azeitona na empada do outro, né? Então, é, 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 há uma descontinuidade. Não foi só do Proface que teve descontinuidade, e depois você tenta resgatar lá no ProSanear. Eu não sei como o outro governo do estado, que foi em seguida foi o governo Moreira Franco, trabalhou, porque nós saímos, né? E foi um período que eu também fui para a prefeitura. Então nós não acompanhamos, mas assim, acho que já teve outra lógica. Agora, o convênio Bomba, ele permaneceu. Isso teve que permanecer dentro da cidade. Que quando chega lá no Proface, né? No Proface não, no ProSanear, eu agora estou até com dúvida, tá, Rafael? Eu não sei se a estrutura toda que foi dada, se eu não me engano, já foi lá depois, em 93, porque era tanta confusão pelas associações de moradores, que eu acho que essa equipe técnica, com contratação de contador, contratação de dois auxiliares para o contador, e que era um escritório contábil ali para subsidiar, dar todo o suporte para essas associações de moradores, eu acho que foi justamente no se eu não me engano, foi depois de 93. Porque lá no ProSanear, isso eu tenho certeza, tinha lá a salinha que atendia essas comunidades. E E olha o só, problema, e a SEDAI, quando assume esses sistemas, que são no convênio que é instituído, isso está colocado ali assinado entre a SEDAI e a Associação de Moradores, que o sistema que é da comunidade, que foi construído pela comunidade, precário ou não, ele passa a fazer parte da SEDAI. E isso é assinado através de um contrato, né? E isso é no Proface, né? Isso começa ali no Proface, porque essa história das comunidades ter o seu sistema precário ou não, é porque as comunidades, ao longo dos anos, construíram esse sistema para ter água. Pertencia à comunidade, aquilo era da comunidade. E e, aí, como entra o Proface, o Proface absorve isso e se responsabiliza. De pagamento de manobreiro, tá? Que já existia contratado, pago lá pelos moradores, pela Associação de Moradores, e manutenção dessa rede também. E porque tem que ter as manobras, né? Você não tem água no bairro. A SEDAI, não sei hoje, mas naquela época, e nem na época do ProSanear, o Rio de Janeiro trabalha por uma loja de manobra de água. Não até hoje, tem né? água, até hoje, então, não tem água distribuída no bairro todo dia, tá? E por isso que existe a lógica da caixa d'água. E o Proface trabalhava também com essa discussão com os moradores. Era o serviço social, eram os assistentes sociais que na reunião de rua colocava a necessidade que os moradores tinham que ter, adquirir a caixa d'água para eles poderem ter a reserva de água, porque não tinha água todo dia no bairro. Trabalhava com manobra. Então, por isso eram pagos manobreiros, a própria associação de moradores, de uma forma precária, trabalhava com seus manobreiros.
né? Me parece que a questão da água, mal ou bem, foi suprida, né? Mas, assim, o que a gente escuta às vezes é que a questão do saneamento foi mais complexo. Você enxergava isso? Você achou que isso foi mais difícil? A parte justamente do esgoto, eu não sei se já era pensado, mas essa diferença entre o esgoto e a drenagem, ou se tudo era encaminhado no mesmo sistema, e se isso. Não, você está no mesmo sistema, não. É diferente, porque você, no sistema de esgotamento sanitário, você tem dois tipos. Você tem o separador absoluto, que é um sistema mais caro, e você tem a rede de drenagem, água de chuva, né? Ela não entra dentro da rede do esgoto, né? Mas a Baixada Fluminense, ela é toda sistema unitário. É isso, é. Naquela época era sistema unitário, eu não sei, a gente fazia muito essa discussão. Mas vários bairros do Rio, a SEDAI, na época do Proface, trabalhava com a lógica do separador absoluto. No Proface, né, que eu me lembre, você não tinha, porque o que que você tem? Você tem que ter um orçamento para obra, né? Mas você tem que contemplar no orçamento também a manutenção. O grande problema desses programas sempre é a manutenção. No Prosanear, essa discussão já era feita, né? Agora, a garantia disso, que de você ter é, a própria SEDAI absorver aquela obra, colocar a própria manutenção do bairro, da área urbana, tem as suas dificuldades. Imagina para uma comunidade, e tem que ter, né? E lá no Prosanear, a gente já faz toda uma outra discussão, porque aí a gente trabalha com os síndicos, a gente trabalha com uma comissão de saneamento, é um projeto totalmente estruturado, é diferente. O Proface foi, acho que é assim, o pontapé inicial, começou, não era início do governo, por exemplo, algumas colegas entraram da equipe de serviço social, talvez tenham entrado, Dione, por exemplo, entrou como estagiária, né? Eu já entrei como profissional, aí trabalhava com os estagiários, ela trabalhava na Maré. Mas, assim, não sei se começou no início do governo do Brizola, já devia estar assim no meio. Eu entrei em 86, né? Se eu não me engano. Então, você estava no finalzinho do governo, ainda tentando entrar com a equipe social ou entrando aquelas comunidades. Eu acho que ainda, né? Estava tudo muito um pouco assim incipiente. Agora, se você não coloca, você implanta um sistema de abastecimento de água, de esgotamento sanitário, e você não tem a manutenção disso, é fadado o fracasso, porque a questão do uso da rede, ela é muito importante. Primeiro, você dimensiona a rede de abastecimento de água para você atender um número X de moradores. Se você sangrar a rede e ampliar, aquela rede já não vai atender. Se ela já atende de forma precária, mais precário vai ficar, né? Porque já tem que ter manobra, não é todo dia que entra água, aquela coisa toda. Se você não tem caixa d'água, então você não tem a reserva da água para você usar, né? Em relação ao abastecimento de água, ou abastecimento não, o esgotamento sanitário, você tem que fazer o bom uso dos equipamentos que são implantados. Então, tem a rede havia uma lógica muito grande, né, assim, de dentro das comunidades, de botar uma rede de dimensão de 100, de 150, porque era para descer tudo. Por quê? Porque vai o lixo. Quer dizer, deu uma enxurrada. A rua está cheia de lixo. Vai lá e abre o PV e deixa tudo correr. Então, o trabalho da nossa equipe técnica era fazer essa discussão com a população. No Prosanear, isso era, a gente tinha todos os módulos que a gente entrava.
E nós fomos para além disso, nós fomos discutir o lixo dentro da comunidade, né? Porque não dá para você falar de saneamento, a discussão do saneamento, ela é muito mais ampliada, ela é saneamento ambiental, e lixo faz parte dessa discussão, né? E embora as comunidades tivessem o recolhimento do lixo, muitas comunidades a prefeitura faz esse serviço, tivesse os locais, tivesse até mula em áreas que existe isso no Rio, tinha, não sei, tinha áreas assim muito altas que de difícil acesso tinha as mulas que faziam, tinha os carrinhos, tinha o gari comunitário, que também era uma outra vertente, né, de trabalho dentro da prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, através da Conlurb. E eram contratados garis comunitários que faziam aquela limpeza dentro da comunidade. Mas por mais que fizesse isso, se você tem lixões, se você tem culturalmente não muda a questão da discussão do lixo, né? Em achar que o que é a discussão do privado e do coletivo, né? Da porta para dentro da casa, eu cuido, que é meu, e do lado de fora é coletivo. Mas cada um de nós é responsável pelo coletivo, senão o coletivo não acontece. Então, essa discussão do lixo, ela é primordial quando você vai fazer uma implantação de um sistema desse dentro de uma comunidade. Não na comunidade, no bairro também, porque isso não é um problema só a gente vê dentro da própria cidade. Às vezes a gente vê carro saindo assim, lá jogando latinha de cerveja pelo meio da rua, né? Ou então tá no ônibus, tô jogando a casca de banana pela janela do ônibus. Então, é uma questão cultural. E aí, nesse caso, a gente fazia toda uma discussão. Então, aí você me perguntou se teve. Eu acho que teve uma mudança, mas ela não foi a mudança, ela pode ter sido relativa. Algumas pessoas ficaram realmente atendidas por água, ficaram atendidas por esgotamento sanitário, mudou uma realidade que se tinha antes, mas talvez você não tenha conseguido fazer o que era a intenção, atender como você atende no bairro, né? Da forma que você tem. E mesmo assim, no bairro, você vai na Baixada, quantas vezes você escuta as pessoas dizendo que paga a conta de água e não está recebendo água, as torneiras estão todas secas, né? E que o esgoto está vazando há não sei quantas semanas na rua. Isso é um bairro. Aí depende dos bairros onde você mora. É a área metropolitana do Rio, é o município do Rio de Janeiro, é a zona sul do Rio, é a zona norte. Eu acho que também passa um pouco por aí também, né? Não sei. Anisete, a gente já tem 1 hora de entrevista. Meu Deus, eu falo muito, Bom, você tem que me excepcional. Estou segurar. super feliz. Você tem que segurar um pouquinho, Eu queria porque saber e se eu sou um pouco você. empolgada com esse Não, eu acho assunto, né? fantástico. Eu fico mais 1 hora. Eu- Mas eu queria saber, você tem em relação ao Proface mais alguma coisa, algo que você queira completar? Algo que é Do importante? Proface, o que faltou, que eu vi que não tinha, era que nós começamos, então, a fazer, tinha algumas comunidades que se fazia campanha para comprar caixa d'água para a população que não tinha condições, né? Até esse trabalho foi pensado, foi feito, né? O êxito disso é que, assim, no processo do que ainda estava correndo, houve uma descontinuidade, né? E do programa. E é sempre essa questão, né? Da descontinuidade. E eu não sei te dizer o que que aconteceu ali, teria que fazer uma pesquisa, né? E o que aconteceu. Assim, foi inaugurada, porque no ProSanear tiveram muitas obras inauguradas, mas era um programa piloto, ele era bem menor,
e depois politicamente se decidiu em ampliar muito o programa. Na minha opinião, eu acho que esse foi o erro, né? Eu gosto muito de trabalhar, a minha ideia sempre de trabalho é trabalhar com piloto. Eu gosto de a gente trabalhar com um número limitado, faz o piloto, e aí você tem o que deu certo, o que deu errado, apara as arestas para você então propor. Eu não sou muito eu não sou simpática nem um pouco de você, naquilo que você ainda está implantando, ampliar, ampliar, porque você perde controle disso, não, perde a excelência, né? Eu sempre sou pela excelência do trabalho, mas assim, o saneamento no Brasil é um problema, né? Há quantos anos se financia saneamento básico no país, né? O fundo de garantia não é para financiar o saneamento básico? E desde quando a gente passou a ter o fundo de garantia por tempo de serviço, que uma parte do... Se eu não me engano, eu estou na dúvida agora, eu posso estar até fazendo uma bobagem, falando uma bobagem, uma grande bobagem, né? Mas eu acho que entrava. E a Caixa Econômica Federal sempre teve, como um banco social, sempre teve uma das suas linhas o financiamento do saneamento no país, né? E a gente acaba viajando por esse Brasil afora. Eu viajei tantas vezes de férias e me chocava ver o esgoto a céu aberto. Teresópolis, eu sou moradora de Teresópolis também, sou do Rio, do município, mas sou de Teresópolis também. Há pouco tempo eu soube que todo o esgotamento sanitário da cidade de Teresópolis é jogado in natura nos rios. Você não tem uma estação de tratamento de esgoto na cidade de Teresópolis. Então, assim, quando a excelência ainda são os bairros, como é que ficam esses programas que são os programas voltados para a população de baixa renda dentro dessas comunidades de baixa renda, né? E tendo que com toda essa aquilo que eu já estava te falando, naquela época a gente já tinha o problema da violência, né? Eu fui estagiária do UFRJ. Como eu estagiei, eu fiz. Isso era outra coisa que é importante falar. O Proface só contratava profissional da área social que tivesse 2 anos de experiência em trabalho em comunidade. Eu tinha, porque eu fiz estágio em praia no campus avançado da UFRJ, que era Praia da Rosa, Sapucaí e Praia da Rosa, que são comunidades da Ilha do Governador, E é um né? trabalho que a UFRJ E, manteve muitos anos depois, é impressionante. pois é, Maria de é. Fátima Cabral Gomes, enfim, como Eu peguei antes, eu sou da época, imagina, eu formei em 85, era para formar em 84 por causa da greve. Eu formei em fevereiro de 85. As, era a professora Maria Helena Rauta, depois veio uma outra professora, não foi a minha professora foi Maria Helena Rauta, lá no campus avançado. Mas tinha a Durvalina também, que aí depois deu continuidade. Você já está falando Maria de Fátima, já a é Maria de uma Fátima professora lá substituiu, na frente, ela substituiu, acho que a Durvalina. a Durvalina, né? Ela criou um Então, projeto que era um laboratório de pesquisa, era Favela e Cidadania. pois é. Mas Eu era amo essas coisas. Eu me vejo, eu sempre. Eu estou aposentada, mas eu vim aqui para Portugal, eu fiz aquele curso, eu estava sempre. E aqui eu já vi, assim, aqui tem um passadiço, né? E aí eu já estava vendo. Eu fico viajando, né? Já estou vendo o programa de educação ambiental, parceria Brasil-Portugal, é umas coisas assim. Eu gosto, eu vibro com isso, me faz feliz, sabe? Assim, porque existe possibilidade, porque pode acontecer, pode dar certo. Eu acredito nisso tudo, né? Eu nunca entrei em nenhum trabalho que eu não acreditasse que pudesse dar certo. Nunca entrei.
E quando eu vi que não podia dar certo, que estava ameaçado, eu briguei por ele. Né? Isso é uma coisa que eu tenho assim com muito orgulho na minha carreira profissional, sabe? De ser uma batalhadora para as coisas acontecerem, né? E a minha década de, né, os profissionais contemporâneos comigo, são todos muito assim, como a Edione, né, que é contemporânea comigo, daquele grupo que a Mary Ângela também é contemporânea, mas veio trabalhar depois, mas assim, de formação também. Então, todos esses profissionais, eles são muito, até hoje na prefeitura se fala muito isso. Nossa, vocês vestem a camisa e tudo. É uma questão de formação, é uma questão de formação mesmo. Nós entramos na década de 80, né? Foi logo num período de abertura, né? Pós-ditadura, e o compromisso, a formação, o assistente social, o compromisso, né? O juramento do assistente social é dar acesso a direitos, né? E é isso.